E aí, corintiano, corintiana, tudo certo? Como que vocês estão? Beleza? Vai, Corinthians, não tem jeito, é o Coringão. O Corinthians venceu mais uma, terminou agora lá na Arena Itaquera. Corinthians 1-0. E o que que a gente pode dizer sobre esse jogo? Apesar do placar magro, a gente pôde ver um time bem concentrado, é, um time alerta, porque a gente ficou naquela insegurança, né? Pô, e se o Corinthians tomar um gol do Barra e o Barra começar a se fechar e levar pros pênaltis? Se o Barra fizer o gol numa escapada. Mas não teve muito isso no primeiro tempo. No segundo tempo até teve uma ou outra, mas como eu disse pra vocês, o time tava muito concentrado, muito bem postado em campo. E era isso que a gente cobrava do Corinthians, né? Um time que escolhia jogo e acabava diminuindo o ritmo e a intensidade de acordo com o adversário. Se o adversário fosse um pouco mais inferior, ou se fosse um time, por exemplo, de menos visibilidade, como o Barra, por exemplo. Mas isso não aconteceu hoje, né? Então a gente pode ver aí que o nosso time estava bem concentrado durante os 90 minutos. O Corinthians foi a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Fabrício Angileri, Alan, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Lingard e Yuri Alberto. É, Bom, vamos falar sobre o primeiro tempo. Foi um primeiro tempo que o Corinthians teve muita posse de bola. O Corinthians do Diniz, novamente, um time que troca muito passe. Um time que geralmente costuma ter a posse de bola, rodar bastante a bola, aproximar os jogadores por toque na lateral. E o Corinthians tentava achar seus movimentos ou suas jogadas mais agudas nisso, né? E como que o Corinthians achava isso? Com o Rodrigo Garro. Rodrigo Garro ia pela direita, ia pela esquerda, ia pelo meio, conduzia a bola. Puta, que o Rodrigo Garro jogou hoje, meu amigo. O Rodrigo Garro é bom demais, né? Cara, carambolas. Não pode falar palavrão. Tô tentando, tô tentando parar de falar palavrão. Calma. Esse meu. O que o Rodrigo Garro jogou hoje, pra mim, foi melhor em campo disparado, tá? Foi melhor em campo disparado. Toda jogada que você via com o Corinthians tinha a participação do Rodrigo Garro. Tanto é que no primeiro tempo, uma das melhores chances nossas foi uma falta cobrada pelo Garro, onde ele bateu na trave. Putz, que pena aquela bola não ter entrado, né? Teve um passe dele também pro Yuri Alberto, que o Yuri Alberto saiu nas costas da zaga e chutou, mas o goleiro deles acabou defendendo. Boa partida do Everton, goleiro deles. É, boa partida do goleiro dos caras. É, Outro que tem jogador que tem que ser mencionado. Alan. Alan tem que ser mencionado. E como que eu pensava que o Corinthians ia sofrer nesse jogo? Simplesmente no meio-campo, né? Um meio-campo sem pegada, um meio-campo que não agredia muito, um meio-campo que não chegava firme nos adversários, que não encurtava espaço. Mas isso não ocorreu hoje. Muito bom. Além da postura do time de estar um time bem concentrado, um time bem atento em todas as jogadas, era um time que simplesmente toda vez que perdia a bola tentava recuperar rapidamente. Quando não acontecia isso, jogadores como o Alan foram fundamentais. O Alan ajudou tanto na parte da criação como nas jogadas defensivas, né? Porque ele simplesmente teve boas roubadas de bola, principalmente quando o Barra tentava sair. Ou o Barra tentava acalmar a bola porque tinha acabado de conquistar a posse, por exemplo. Então o Alan foi fundamental, porque o jogo do Corinthians simplesmente passou muito pelo Alan e muito pelo Garro. Porque o Garro simplesmente foi o jogador que ali no último terço do campo, na parte do ataque, era ele que dava o ritmo de jogo ali, entendeu? E na parte defensiva do Corinthians, além dos zagueiros avançarem bastante com a bola para criar espaço, chamar e puxar a marcação, o Alan fazia muito bem essa rodagem de bola ali quando precisava. Infelizmente a gente tem que ver o que aconteceu com o André, mais uma partida abaixo, abaixo, abaixo dele, uma partida que a gente pode ver e depois que aconteceu a proposta lá do time italiano, ele simplesmente não foi mais o mesmo, o desempenho dele deu uma caída, não tem sido mais tão legal.
Então agora é ver, tentar recuperar o jogador aí, porque ele vai ser bem importante ao longo dos próximos campeonatos aí. O Breno Bidon foi uma boa partida do Breno Bidon, mais uma boa partida do Breno Bidon. O Breno Bidon tem melhorado 5 de início, tem pisado mais na área, tem sido um jogador mais agudo, tem sido um pouco mais fundamental na criação da jogada. É um jogador que tem arriscado um pouco mais. Hoje a gente viu um chute dele rasteiro que quase foi gol. Teve outra tentativa dele. Isso, Bidon, chuta no gol, mano. Você precisa chutar no gol. A gente já viu que você tem um pouco de potencial. A gente já viu que você é um jogador que pode pisar mais na área, pelo menos ali na intermediária, né, na área do círculo. É um jogador ali que pode ser muito perigoso, principalmente com essas batidas de fora da área e na criação a curto espaço. Foi uma partida honesta também do Gabriel Paulista. Gustavo Henrique também de novo. Pô, o que o Gustavo Henrique é sólido é brincadeira, né? O cara simplesmente consegue jogar bem de 11 jogos. O cara joga bem 9, mano. É impressionante que o Gustavo Henrique tem sido fundamental nesse time do Corinthians. Tanto é que o Corinthians, quando não tem criado chance com ele na bola parada, simplesmente ele acaba chamando muita marcação e acaba deixando alguma ou outra pessoa livre, né? E hoje o Corinthians acabou quase criando algumas jogadas de bola parada. Novamente na batida do pé do Garro. Tem que ser exaltado, né? A verdade é essa. Se a gente tem que falar de alguém aqui muito bem é do Rodrigo Garro. Porque o que o Rodrigo Garro tem apresentado, o futebol dele com o Diniz, que a gente não tinha visto ano passado, é brincadeira. O cara tem melhorado, tem jogado jogos e mais jogos e mais jogos. A gente não vê ele reclamando de dor, a gente vê ele conseguindo manter o ritmo, a forma física muito, muito, muito bem. O Lingard jogou bem, o Yuri Alberto voltando a marcar, finalmente, muito importante, depois de um jejum de 9 gols, 9 ou 7, se eu não me engano, que foi falado ali no. Como é que fala? Na transmissão. 9 ou 7 jogos, muito bom o Yuri Alberto voltar a marcar, é bom ele ter confiança, porque teve duas jogadas ali com ele, ele chutou e o goleiro do Barra acabou defendendo, e simplesmente a escapada dele é, atacando o espaço, atacando as costas da zaga tem sido fundamental. Ele cria muita jogada. E é algo que eu tô percebendo agora com o tempo. O Roberto tem melhorado um pouco mais esse pivô dele aí, tá? Ele tem tentado melhorar um pouco mais esse pivô, um pouco mais para continuar dando continuidade às jogadas, né? E a bola não morrendo nele. Sido bem importante. O Lingard de primeiro tempo foi bom, mas o segundo ele caiu em produção e foi nessa que entrou o Caio César. Caio César entrou muito, muito, muito bem pela direita, o Bidu também muito bem pela esquerda. E o Caio César foi fundamental, principalmente nesse lado direito, que acabava tendo bastante escapadas, principalmente com jogadas individuais do Caio César, né? Um cara muito rápido, ponta muito ágil e acaba chamando bastante para um contra um, né? O Caio César chama um contra um ali, ou ele vai acabar puxando a marcação, ou ele vai tentar ser efetivo na jogada, né? Pelo menos não. E nenhuma dessas aí acabou rendendo jogador, ó. Acabou rendendo cartão amarelo pro jogador do Barra, mas ele foi fundamental principalmente porque com ele o Corinthians conseguiu voltar no ritmo no tempo, né? E o Corinthians foi bem dominante no jogo. É isso que a gente espera de um time muito inferior a um time de Série C do Barra. Tudo bem que é um time indo em ascensão, e ganhou o Campeonato Catarinense, subiu da Série D para a Série C. Então era um jogo que se o Corinthians desse algum mole ali, a gente sabe como que é a nossa instituição, né? Levar um gol nada a ver, Deus cara se fecha, daí fica aquela apreensão, aquela ansiedade, o gol não sai. Mas hoje não, hoje deu pra ver que apesar do gol não ter saído, o Corinthians foi um time que tentou ganhar o jogo do minuto 0 até o minuto 45. Isso é bem importante, porque são nesses jogos aí contra times inferiores que a gente acaba criando mais casca e como que fala? Conseguindo ser mais constante, porque isso é importante. Quando o Corinthians domina esses times inferiores, mostra que o time tá evoluindo. Porque jogo grande a gente já viu que esse time joga. A verdade é essa. Já deu pra ver que na Supercopa do Brasil, final da Copa do Brasil, jogo contra os porcos,
esse time joga. E dá pra ver isso. Nosso problema desse Corinthians é a continuidade. É jogar um jogo bom contra o time grande, jogar 3 jogos medianos, um jogo ruim ali e diminuir. Não tem sido isso com o Diniz. Isso tem sido bem importante, porque ele tem mostrado uma cobrança constante e é algo que eu não via no time do Dorival. Repetição de elenco. É importante o Diniz repetir sempre a escalação. É assim que você cria entrosamento, é assim que você cria ritmo de jogo. Os jogadores estarem acostumados ao movimento de seus companheiros, né? Hoje a gente já pode ver que todo mundo está acostumado ao Breno Bidon, por exemplo, fingir que vai passar, mas volta. A gente está acostumado a ver eles muito mais na troca de passes, na triangulação, naquele jogo de associação que o Diniz gosta. A gente já vê ele muito mais acostumado. A gente vê que essa saída de bola aí tem sido cada vez melhor. Principalmente essa que os jogadores estão ali no tiro de meta, né? Onde o Hugo Souza sai tocando. Hoje a gente já viu que o Corinthians tem mostrado uma evolução nessas jogadas. Tem mostrado uma evolução tanto defensivamente quanto ofensivamente. Tem sido bem importante. O trabalho do Diniz tem me agradado sim. Espero que não caia de produção. Eu espero que ele continue cobrando jogadores como tem que ser cobrado. Hoje as mexidas dele foram boas. O Labiad foi bem. O Caio César foi bem. O Matheus Bito foi bem. Foram bons jogadores, boas mudanças. Então tem sido positivo esse começo do trabalho do Diniz. E algo que me agrada. Mesmo contra o Barra, aos 35 minutos ele tava cobrando, porra. É isso que eu quero do Corinthians. Acabei de falar um palavrão. É isso que eu espero de um técnico do Corinthians, que cobre do minuto 0 ao minuto 45. É isso que eu espero de jogadores. Essa postura contra, não contra o Barra, porque tá dentro de casa, contra todos os times, dentro, fora de casa. É isso que a gente espera, é isso que a fiel torcida quer ver. É essa postura, essa entrega, essa concentração. A gente quer ver isso, seriedade, porque vocês estão vestindo a camisa do Esporte Clube Corinthians Paulista, maior clube do universo, entendeu? Um clube que se você fosse criar, faltaria palavras para descrever como é incrível. Se você fosse ter um clube utópico, seria o Corinthians, mas com uma administração boa, é claro. O Corinthians é brincadeira, né? O que acontece lá no Parque São Jorge é algo que você fica abismado. Você fica, como? Inclusive torcendo cada dia mais para Safiel. Ah, Safiel. Eu já aderi Safiel, mano. Safiel. Eu tô com os caras. A verdade é essa. Eu já tomei o meu lado. Não vou ficar sendo omisso, não tomando partido. Meu sonho mesmo era Safiel. Ah, como eu queria. Profissionais de verdade. Entendeu? Profissionais sérios. Fazendo profissionalização ao Corinthians que falta muito. Onde a gente vê que o Osmar Stabile até hoje não tem plano nenhum pro déficit, nenhum. O que ele apresentou? Nada. A reforma do estatuto vai mudar alguma coisa? Nada. Por que a reforma do estatuto não vai mudar nada, William? Porque quem comanda lá continuam sendo os mesmos. Não é a reforma do estatuto que vai tirar as pessoas que estiveram supostamente ligadas ao prejuízo de quase 3 bilhões do clube. Isso, né, mano? 3 bilhões para um clube do tamanho. Olha a nossa torcida. A gente é muito engajado. Eu sou de Londrina, no Paraná, e olha como eu sou engajado. Eu gravo vídeo na internet de tanto que eu amo meu clube. Tem muita gente que é igual eu, principalmente na cidade de São Paulo. Eu vou no Bar da Gaviões em Londrina aqui, pô, tem muita gente lá também. Muita gente acompanha jogo. E é impressionante como uma minoria concentrada dentro do Parque São Jorge consegue simplesmente denegrir, simplesmente consegue prejudicar a imagem de um clube como o Corinthians. Um clube que representa muito pra gente. Simplesmente meu dia às vezes não tá legal. Mas daí eu lembro que tem jogo do Corinthians. Mesmo se o Corinthians perde, fica uma merda? Fica. Mas ainda é o Corinthians. Sabe por quê? Independente de tudo que a gente passa, o Corinthians está ali com a gente, no nosso momento de adversidade. É isso que faz a gente ser corintiano, beleza?
E bom, é, agora é ver como que o Corinthians vai se preparar para o jogo contra o Botafogo. Um jogo que vai ser fundamental para a gente se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Um jogo que é muito, muito, muito importante. Muito importante. Novamente, foi uma boa partida do Corinthians, uma partida que eu gostei de ver, fiquei muito feliz. Hoje eu vou dormir muito alegre, porque fora o placar ser magro, um placar de 1-0, o Corinthians criou o placar para ser uns 4, 5 a mais. Então é aquele jogo que deixa a gente muito feliz, deixa a gente esperançoso e vai Corinthians, né? Eu tenho pra dizer. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tamo junto. Vai Corinthians, caralho. É o Corinthians. Falei segundo palavrão. Foda, viu? Valeu.